tivesse que descrever esse prato usando uma licença poética, eu diria que isso daqui é uma galinhada indiana. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa, esse canal se dedica a trazer os sabores do mundo para sua casa e hoje a gente vai fazer uma das receitas mais famosas e mais populares do subcontinente indiano. E não tô falando do frango masala. Se você chegou agora aqui nesse canal, você tá perdoado. Mas se você já é inscrito, ou se você assiste meus vídeos e ainda não é inscrito, você já tá errado. Primeiro porque não tá inscrito. E segundo porque você ainda não viu a receita de frango masala que tem aqui no canal. Peraí, será que eu tenho receita de frango masala aqui no canal? Tem duas receitas de frango indiano aqui no canal. Uma delas é o butter chicken. E a outra eu acho que é o frango masala. Mas como eu não tenho 100% de certeza, eu até vou te perdoar. Mas só dessa vez. Então, não se acostuma não. A receita que eu tô falando hoje é o frango biryani. Biryani é um termo mais geral para um mexidão de arroz que leva também carnes, diversos tipos de carne, vegetais e especiarias. É um prato bem aromático. E como tantos outros pratos, a sua origem é incerta. E hoje em dia tem até uma certa disputa entre a Índia e o Paquistão para saber quem foi que realmente deu origem ao prato. Só que na verdade os historiadores acreditam que as origens desse prato são muito mais antigas. Existem variações desse tipo de prato, tanto em vários países da Ásia, quanto em vários países árabes. A teoria mais aceita é que o prato se originou entre as populações nômades pastoris da Ásia Central, que tinham uma alimentação muito baseada no arroz e em carnes que eles tinham à mão e também derivados, e faziam pratos completos de forma fácil misturando tudo isso. E os árabes, por sua vez, durante muito tempo dominaram o comércio e a rota da seda e eram um elo importante, não só entre a Europa e a Ásia, mas também entre diferentes regiões da Ásia. E com isso, eles incorporaram muitos elementos das culturas locais e também deixaram muitas marcas e acabaram levando essas trocas entre diferentes regiões. E dizem que foi a partir daí que esse prato se popularizou também naquela região do subcontinente indiano. E o próprio nome biryani teria vindo do persa. Alguns dizem que ele se originou a partir da palavra berenge, que é a palavra persa para arroz, e outros dizem que ele veio de beryan, que é fritar, porque os elementos são fritos ali em especiarias aromáticas antes de serem todos misturados. Mas independente da sua origem, hoje em dia esse prato especificamente ganhou a marca e o coração dos indianos, então ele é muito popular e muito conhecido também como um prato indiano. Então se você quer aprender a fazer um frango biryani maravilhoso, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos. Esse prato é muito fácil de fazer. A gente vai dourar a cebola, depois a gente vai dourar o frango, terminar de cozinhar o frango junto com o arroz, tudo em uma panela. Porém, se no prato indiano, como vocês devem estar desconfiando pela quantidade de temperos que eu deixei aqui na bancada, é um prato que leva, assim, muitos ingredientes, sendo que a maioria delas são especiarias, porque os ingredientes principais, se é que a gente pode dizer que as especiarias não são principais num prato indiano, é o frango, cebola e o arroz. Mas fica tranquilo, esse prato tem muitas variações, algumas especiarias entram em uma receita e não entram na outra, então o mais importante é a gente tentar trazer esse sabor de alguma forma e eu vou te dar algumas ideias de substituição. E o primeiro passo desse prato é a marinada do frango, porque ele precisa ganhar bastante sabor. Pelo menos meia hora, o ideal é que seja a partir de 2 horas até de um dia para o outro. Mas como a gente vai deixar o frango marinando em um molho de iogurte com as especiarias, depois a gente não vai escorrer isso, a gente vai colocar ele para dourar já com essa marinada, então meia hora nesse caso já é suficiente para ele ganhar sabor. Se você não tiver mais tempo do que isso, você deixa por pelo menos meia hora. E aqui eu escolhi a sobrecoxa de frango, a minha já está sem pele e sem osso, mas pode ser também com pele e com osso. A sobrecoxa é um dos cortes mais usados. Dá pra fazer com peito de frango também, inclusive eu já fiz outras receitas de frango indiano aqui no canal em que eu usava o peito, mas nesse caso, como a gente vai deixar ela ali um pouco mais tempo, cozinhando depois com arroz, eu gosto da sobrecoxa, que ela também tem um pouquinho mais de gordura e traz um pouco mais de sabor pro prato. Vou colocar as sobrecoxas aqui nessa tigela e a gente vai começar a adicionar os temperos. Vou começar colocando o iogurte natural. Aqui tem mais ou menos uns 3/4 de xícara. Mas todas as quantidades aqui são super ajustáveis. Se você estiver usando mais frango, você pode até colocar um pouquinho de água para diluir um pouquinho o iogurte, não ter que usar tanto iogurte. Vou colocar 2 dentes de alho picadinhos. Você pode colocar o alho picadinho, pode colocar num processador para ele virar uma pastinha, ou até amassar num pilão com sucador de alho, como você preferir. Vamos usar também gram masala, que é um dos temperos principais da cozinha indiana. É muito usado em vários pratos, é uma mistura de temperos, ele é muito aromático. Só de abrir o potinho aqui já veio o cheiro todo. Esse daqui eu fiz em casa, mas você também já encontra pronto.
Eu vou colocar a receita aqui embaixo na descrição de como eu fiz. E eu vou soltar um vídeo da receita que eu já gravei tem tempo, mas ainda não soltei. Eu vou colocar lá no Instagram. E não é difícil de fazer em casa, mas você precisa de alguns ingredientes mais específicos. Então, dependendo de onde você estiver, pode ser que seja até mais fácil você comprar já pronta a mistura do que fazer comprando um monte de tempero, porque eles têm alguns temperos específicos e eles vão em proporções relativamente pequenas. Então, se você não usa muito, você pode acabar ficando com um monte de temperos que depois você não vai usar. Se você não encontrar, não quiser fazer, pula esse tempero aqui, porque na verdade alguns dos temperos que estão no grão-massala a gente também vai usar. Você pode aumentar um pouquinho a quantidade deles, por exemplo, aumentar um pouquinho a quantidade de cominho, aumentar um pouquinho a quantidade de açafrão da terra, cúrcuma. E aí você coloca, por exemplo, uma pitadinha de canela, que eu não vou colocar porque já tem canela aqui. Uma pitadinha de cravo, mas você tem que tomar cuidado para não colocar muito, para não sobressair o sabor. E aí aqui no meu caso eu vou usar 2 colheres de chá, porque ele vai ser o tempero principal, digamos assim, né? Ele já vai englobar os outros temperos, então os outros eu vou usar menos. Por exemplo, eu vou usar aqui 1 colher de chá de açafrão da terra. Você pode usar 2 caso não esteja usando grão-massala. Meia colher de chá, mais ou menos, de cominho. Isso tudo também varia um pouco do gosto. O cominho, por exemplo, é um tempero que eu acho forte, então eu só uso meia colher, mas você pode usar um pouco mais se você gostar. 1 colher de páprica, 1 colher de chá de gengibre, meia colher de chá de cardamomo. O cardamomo é um tempero forte e que também já entra na composição do grão-massala. Se você não estiver usando grão-massala, aí você pode usar 1 colher de chá de cardamomo. E se não encontrar, é só não colocar. Vou temperar com sal. E tá pronta a nossa marinada. E lembra que eu falei, se você não estiver usando grão-massala, coloca 1 pitadinha de canela, 1 pitadinha de cravo em pó, só para complementar os sabores que faltaram aqui. Vou reservar. E eu não coloquei água, porque a ideia não é que essa marinada fique super líquida. Eu quero que ela seja uma marinada só que vai envolver ali o frango. Depois a gente vai dourar o frango com a própria marinada. Enquanto o frango tá ali ganhando sabor, a gente já pode começar o preparo caramelizando a cebola. Eu vou usar só meia cebola, porque eu tô usando 2 sobrecoxas de frango. Vou fazer esse prato para 2 pessoas. Então meia cebola é suficiente. Eu vou cortar a cebola em meias duas. E aí a gente vai caramelizar bem a cebola ali na panela, vai reservar e depois na mesma panela a gente vai dourar o frango. Existem algumas variações dessa cebola que vai no meio do prato. Às vezes ela é frita por imersão no óleo, ou às vezes ela é só caramelizada, que é como eu vou fazer aqui. E aí você pode usar óleo ou azeite, ou mais comumente na culinária indiana, manteiga ghee. Também já usei aqui em vários pratos indianos. Eu geralmente faço em casa, que sai bem mais barato do que você comprar no mercado. E a manteiga ghee, ela tem um ponto de fumaça mais alto do que a manteiga comum, porque basicamente a gente remove os sólidos da manteiga. Então ela substitui muito bem o azeite, por exemplo, porque a gente consegue usar em temperatura mais alta sem ela queimar. Vou colocar mais ou menos 1 colher de sopa aqui no fundo da panela. Vou colocar a cebola. Como se ainda não tivesse tempero suficiente nesse prato, além do sal que eu já vou colocar, é comum a gente refogar a cebola também com temperos inteiros, digamos assim. Então a gente usa folha de louro, canela em pau e cravo. E aí eu vou colocar 1 canela em pau, 2 folhinhas de louro, 2 cravinhos. Vou temperar com sal, que vai ajudar a acelerar também aqui o processo. Existem, na verdade, várias formas ou várias técnicas na hora de preparar esse prato. É muito comum usar os temperos inteiros, como eu estou fazendo aqui, além dos temperos em pó que vão na marinada do frango. Mas nem sempre eles são usados junto com a cebola. Em algumas receitas, como eu vou fazer hoje, a gente vai cozinhar o arroz direto aqui na panela, junto com o frango. Mas, às vezes, eles fazem como se fosse uma pré-cocção do arroz, deixam ele um pouquinho mais durinho e numa panela separada, depois colocam ali junto com o frango e deixam terminar de cozinhar no vapor. E quando eles cozinham o arroz separado, diferente da gente que faz sempre um refogado de cebola, de alho, o arroz ele é feito de forma mais simples, às vezes só na água com sal. E aí eles colocam muitas vezes esses temperos aromáticos inteiros ali junto com o arroz. E às vezes eles nem tiram, eles cozinham o arroz, depois colocam junto com esses temperos inteiros ali misturado no frango para terminar
de cozinhar no vapor. No meu caso, eu vou tirar esses temperos e eu não vou colocar de novo para cozinhar junto com o arroz, até porque já vai ter liberado o sabor aqui na cebola e já tem todos os outros temperos do frango. Pra mim, a cebola já tá quase no ponto que eu quero, então já vou tirar o louro, a canela e o cravo. E vou reservar a cebola. E uma dica, a canela em pau, você não precisa jogar fora depois de usar uma vez. Porque você pode falar, poxa, mas desperdício colocar ali uma canela em pau só para poder refogar a cebola. Isso daqui dá para usar pelo menos umas 5 vezes que ela ainda solta o aroma. É só você lavar, deixar secar bem e depois você guarda em um potinho que você consegue reutilizar. E se você acha que acabaram os temperos, sinto te informar que você achou errado, porque ainda tem mais uma etapa, mas essa daqui é totalmente opcional. A gente vai fazer como se fosse uma água de açafrão que a gente vai jogar por cima do arroz quando ele for cozinhar ali na panela, que ela vai trazer uma corzinha e, claro, um saborzinho também. Esse aqui é o verdadeiro açafrão, porque aquele açafrão amarelo que a gente costuma usar em pó, ele é o açafrão da terra. Esse daqui ele é o tempero mais caro do mundo. Ele dura bastante porque você tem que colocar só um pouquinho. E eu descobri que eu estava usando o açafrão de forma errada, assim como eu sei que muita gente usa. Porque o que eu fazia? Eu colocava um tiquinho de açafrão num potinho e cobria com água quente para ele liberar o sabor. Só que tem uma forma melhor da gente fazer isso. Eu vou pegar um tiquinho do açafrão, vou colocar aqui no pilão. Vou levar isso aqui para o micro-ondas por 30 segundos. E aí agora eu vou dar uma triturada aqui para ele ficar menorzinho. E aí agora sim, eu vou colocar um pouquinho de água. Deveria ser água mais quente, eu devia ter posto para esquentar, mas eu esqueci. Então eu peguei ali da torneira mesmo, coloquei ela no mais quente e vou colocar a água aqui. Porque só o fato da gente esquentar o açafrão no micro-ondas e triturar ele já vai liberar mais o sabor. Você não viu, mas eu deixei o frango aqui por quase uma hora, eu fui adiantar outras coisas que eu precisava fazer e agora eu voltei, porque infelizmente eu ainda não tenho condições de ser aquela pessoa que fala assim, vou deixar o frango de um dia pra noite, mas eu já tenho outro aqui pronto, porque eu faço tudo sozinha, não tenho equipe e eu vivo fazendo comida, então não tenho condições de ter a mesma comida rolando na geladeira. Mas uma dica assim, se você quiser me ajudar, quem sabe um dia atingir esse status, você pode apoiar o trabalho de Cozinha Sem Chefe escolhendo ser membro aqui do canal. É muito simples, basta clicar em Seja Membro e aí você vai ter direito a 3 conteúdos exclusivos todos os meses. E o arroz que eu vou usar nessa receita é o arroz basmati, que é o mais tradicional. Ele é muito usado na culinária indiana. É um arroz mais alongadinho e fininho, que ele fica bem soltinho. Você pode usar outros tipos de arroz. O arroz agulhinha, por exemplo, funciona super bem também. E normalmente eu não lavo o arroz, não faço nada disso, mas o arroz basmati é comum eles deixarem um pouco de molho antes de usar, então deixei aqui de molho por uns 10 minutinhos e aí depois eu vou escorrer e vou colocar ali na panela. Enquanto a água esquenta, antes de colocar o sal, eu já vou começar a dourar o frango aqui. Se você estiver usando a sobrecoxa com pele, você pode colocar o lado da pele virado para baixo primeiro, porque ele tem mais gordura e aí ele vai ajudar a dar uma caramelizada. E aqui ainda tem um pouquinho de manteiga aqui no fundo da panela, então nem vou adicionar nenhum tipo de gordura, mas se você quiser pode até colocar mais um pouquinho de manteiga aqui ou a gordura que você estiver usando. Vou virar. A água já começou a ferver, então eu vou colocar sal. O frango já dourou bem, olha só como ele já tá com uma casquinha bem douradinha dos dois lados. Eu vou jogar o restinho da marinada que sobrou aqui na... Vou colocar a cebola, vai o arroz já escorrido. A ideia é que o arroz fique em cima do frango. E aí eu vou cobrir com a água, mas a gente coloca devagar para não misturar muito, sabe? A ideia é que o arroz realmente fique por cima do frango. Vou baixar aqui o fogo, deixar o fogo médio para baixo e vou tampar. Essa medida que eu uso, de um dedo de água acima do nível do arroz, normalmente é suficiente para o arroz cozinhar e ficar soltinho. Mas eu ainda deixei a água aqui quente, tá com fogo bem baixinho aqui, só para ela se manter quente. E quando ele absorver a água, a gente vai provar, vai ver se tá no ponto. E se
ele ainda estiver durinho e precisar de mais água, a gente coloca mais um pouquinho de água quente, mas eu gosto de ir fazendo aos poucos. A gente poderia até colocar já o açafrão agora, que ele já iria absorvendo ali no arroz. Mas eu realmente gosto de colocar no final, assim, como se fosse pra finalizar. Não sei, eu gosto mais de fazer assim. E depois eu vou colocar também um pouquinho de coentro picado e hortelã picado. Tá pronto pra servir. O arroz já absorveu quase toda a água aqui. Então eu já vou provar pra ver o ponto. Tá ótimo, não preciso colocar mais água. Então agora sim eu vou desligar aqui o fogo. Vou adicionar a misturinha de açafrão. Vou colocar a hortelã e o coentro. E aí antes de servir eu ainda gosto de tampar de novo. E deixar o arroz descansar aqui por uns 5 a 10 minutos com o fogo desligado mesmo. Só para ele terminar de absorver a água e terminar de absorver os sabores daquela água de açafrão que a gente colocou. E já está pronto pra gente servir. Espero que você tenha gostado do vídeo, que essa receita te ajude a abrir novas possibilidades de como variar o franguinho do dia a dia. Eu particularmente adoro esse jeito indiano de fazer frango, marinando no iogurte, porque ele fica com muito sabor e também fica mais suculento. Então se você acha o frango meio sem graça, já tá de saco cheio de comer o frango sempre da mesma forma, experimenta essa forma, mesmo que você não coloque tantos temperos, você pode marinar ali no iogurte, colocar o limãozinho, os temperos que você quiser e já vai dar uma outra cara pro seu frango do dia a dia. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. E é isso, beijo e nos vemos no próximo vídeo.